Bem-vindos ao Direito em Foco. Donos de um restaurante em São Paulo descontavam o INSS de seus funcionários e deixaram de repassar os valores para os cofres públicos durante 7 anos. O resultado foi a condenação de ambos à prisão. Este caso faz pensar se o não pagamento de contribuições previdenciárias pelos empregadores atrapalha a aposentadoria. E quem vai debater este assunto conosco é o advogado, especialista em direito previdenciário, Dr. Felipe Siqueira. Olá, Felipe, seja bem-vindo. Olá, Salim. Olá, amigos. É um prazer, mais uma vez, poder contribuir com o programa, Salim. Então, para começar, Felipe, explica para a gente como funciona o desconto do INSS pelos empregadores. Perfeito, Salim. Vamos lá. Os empregadores, os empresários, eles são obrigados a pagar contribuição previdenciárias, primeiro, sobre seus lucros, segundo, sobre o faturamento e terceiro, sobre aquilo que eles pagam de salário aos seus empregados. Ok? Então, primeiro, a contribuição sobre o lucro é um tributo conhecido como CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Assim, sempre que as empresas apurarem algum lucro, este lucro ele é tributado pelo INSS. A segunda contribuição dos empresários é a contribuição sobre o faturamento. É a PIS/COFINS, conhecida PIS/COFINS. Ou seja, sempre que houver venda, prestação de serviço ou qualquer ato que leve a entrada de dinheiro no caixa da empresa, leva à tributação da PIS/COFINS. Por fim, a terceira é a contribuição sobre o salário dos empregados. Essa contribuição ela tem contornos interessantes, e eu passo a trazer aqui um exemplo prático para a gente entender ela. E aí a gente tem que imaginar a seguinte situação. Imagina um empregado, que esse empregado ele tem um salário de R$10 mil de uma empresa. Bom, no caso desse exemplo, se o trabalhador ele ganha R$10 mil, a contribuição dele será de 14% sobre o teto da Previdência. O teto da Previdência hoje ele tem um valor aproximado de R$6.400. Então, esse empregado ele contribui para a Previdência sobre esse teto, que é de R$6.400. E aí, duas observações importantes. A primeira é que esse empregado não paga o INSS sobre o salário dele. Como eu disse, tem um limite do teto. A segunda observação é que não é também esse empregado que vai até o banco, que pega o carnê dele do INSS para fazer o pagamento da mensalidade. A contribuição do empregado é descontada pelo empregador no ato do pagamento do salário dele. E aí, todo mês, então, o empregador, o empresário, ele tem que repassar o INSS, a PIS/COFINS, a CSLL e mais o que ele descontou dos empregados dele a título de INSS. Muito bem. Bom, no caso destes empresários, eles deixaram de pagar o INSS por 7 anos. Aí a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte: isso vai atrapalhar na aposentadoria daqueles empregados que tiveram o INSS descontado, mas que não houve o devido recolhimento junto ao INSS? Bom, no caso desse exemplo aí que foi trazido pela imprensa, os valores descontados dos empregados ele chegou a mais de R$90 mil. Essa conduta ela é caracterizada como crime, o crime de apropriação indébita previdenciária. Por quê? Porque os empresários eles descontaram o INSS dos empregados e, em vez de repassar o valor para o INSS, os empresários ficaram com dinheiro para eles. E aí, muita gente pode achar que o fato desses valores não terem sido repassados ao INSS poderia prejudicar os empregados dessa empresa. A resposta é: não prejudica. Nessas situações, quando há apenas a informação do vínculo de trabalho na carteira assinada, mas sem que o INSS tenha qualquer informação com relação ao pagamento do INSS, há que se considerar o tempo de trabalho que está na carteira, não devendo, em qualquer caso, atrapalhar os benefícios previdenciários, em especial se for uma aposentadoria. A legislação hoje e o posicionamento do tribunal, ele é claro, ele é pacífico no sentido de que deve ser reconhecido, sim, o tempo de serviço, independentemente do repasse do empregador. Bom, mas em relação ao salário, como que o empregado comprova que ele ganhava se o empregador não repassou os valores ao INSS? Bom, em casos como esse, Salim, havendo a consideração, então, do tempo de serviço, o INSS considera a remuneração como sendo do salário mínimo. Nesse ponto, a gente tem duas questões. Se o trabalhador, de fato, ganhava um salário mínimo naquele vínculo dele, não há qualquer problema. A simples apresentação da carteira de trabalho prova o vínculo e a vida segue e o benefício dele ficaria como sendo de um salário mínimo, sem problema. Mas se o trabalhador ganhava mais que um salário mínimo, aí é necessário, sim,
que esse segurado ele apresente os documentos para comprovar os valores que ele recebia e que os meios sejam então considerados a aposentadoria dele. Esse segurado ele pode apresentar, por exemplo, os contra-cheques. É muito comum a apresentação de extrato de fundo de garantia e também das fichas financeiras, dentre outros documentos. Esses documentos, eles demonstram os rendimentos que o trabalhador tinha naquele emprego e vão fazer com que estes valores entrem para a base de cálculo no valor do benefício que ele irá receber. Perfeito, Felipe. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Salim. Até a próxima. Bom, e se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o Direito em Foco, é só entrar em contato pelo WhatsApp 32 999 03 9974. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.